Olá, a nossa reflexão hoje aqui é sobre o conhecimento do Senhor. Conhecimento que Israel tinha teoricamente muito bem. Israel conhecia teoricamente o Senhor através dos atos, dos ritos, dos rituais, da religião judaica, do próprio da própria genealogia que eles tinham o seu conhecimento, a sua revelação do Senhor lá no através de Abraão, o pai na fé. Eles tinham esse conhecimento. E o profeta Isaías disse uma certa feita no capítulo 1, o versículo 3 assim: O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O que estava acontecendo com Israel aqui? Estava acontecendo que Israel não conhecia ao Senhor por experiência prática, mas conhecia teoricamente. Era um povo que tinha os rituais, tinha a religião, tinha o conhecimento que lhes fora transmitido através dos sacerdotes, tinha o conhecimento que lhes fora transmitido através dos profetas, tinha os conhecimentos adquiridos através de outros, mas o conhecimento relacional que faz toda a diferença na vida de uma pessoa, Israel não tinha. Então, de que importava ter todo aquele conhecimento? Certa feita, alguém disse: Mas por que, pastor, a gente conhece tanto? Nós conhecemos muito, nós conhecemos aqui, estudamos bastante, tivemos muitos cursos, aprimoramos o nosso conhecimento e melhoramos o nosso conhecimento. Então, eu falei, agora só nos resta a colocar em prática todo esse conhecimento que nós adquirimos durante esses longos anos da nossa vida cristã. Então, o conhecimento só é importante quando colocado em prática. E o profeta Isaías disse: o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. Ele falava do conhecimento por experiência empírica, por experiência envolvente, por experiência pessoal intransferível, por experiência daquele que conhece o Senhor, daquele que sabe quem é o Senhor. Então Israel não tinha esse conhecimento. Israel não possuía esse conhecimento. Sabia, ouvia as profecias, tinha até um certo temor, um certo medo. O temor não era tanto, mas o medo era. Eles nem pronunciavam o nome de Deus, de tanto medo, tanta coisa que eles tinham com respeito às tradições religiosas. Mas Isaías disse: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Me faz lembrar de um senhor que havia, quando eu estava fazendo a minha graduação na teologia, um senhor, nós íamos cumprir as escalas aos finais de semana, naquelas igrejas perto do nosso seminário, e eu ia naquelas lugares mais rurais, aqueles sítios, aquelas igrejas construídas nos sítios, nas pequenas vilas. Eu ia a uma cidade lá do Paraná, chamada Francisco Alves, e onde tinha um senhor que todos os dias pela manhã ele saía para fazer a venda de verduras no seu carrinho, e ele conhecia, ele sabia, ele tinha clientela, então ele passava todos os dias de manhã, ele passava ali vendendo os seus produtos, que ele pegava lá no sítio, pegava na cidade mesmo, e ele saía vendendo, entregando seus produtos, e as pessoas paravam então para comprar. E ele tinha um jumento, ele tinha um cavalo, um jumento, e ele conversava com aquele jumento. Então, às vezes, o jumento sabia o tempo que ficava parado. E às vezes acontecia de alguma pessoa começar a escolher um outro produto e começava a demorar um pouquinho mais, o jumento já dava aquele prazozinho dele, ele já queria ir andando embora, né? E o dono lá, aquele senhor que tomava conta, falava assim: toma vergonha, rapaz.
Ele só falava assim, o jumento então virava as orelhas para trás assim e ficava prestando atenção. Falou, opa, não é a hora de sair ainda, não é a hora de sair. Na hora que ele falava desse jeito, ele falava baixinho, não falava alto, não gritava, não chicoteava, não espantava o animal. Não, ele falava baixinho e o animal conhecia a voz, conhecia as palavras, conhecia. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. A falta de conhecimento é terrível, porque a pessoa às vezes tem a cabeça cheia, mas um coraçãozinho pequenininho, uma cabeça cheia de teorias, de conhecimento, de informações, e fica hoje parado nessas redes sociais e pegando informações e coletando informações e tantas coisas aí, trazendo informações inúteis, informações que nada informam, mas essas pessoas pouco conhecem a Deus, elas pouco se relacionam com Deus e não têm conhecimento de Deus. Então o Senhor falou com Isaías dessa maneira: o boi conhece o seu possuidor, Israel não tem conhecimento. Deus falava desse conhecimento relacional. Que o Senhor nos ajude a ter com Ele um relacionamento, a ter o conhecimento dEle, mas dado por Ele mesmo para as nossas vidas. Deus te abençoe no nome de Cristo Jesus. Se você se inscrever aí no canal, você vai me abençoar e vai receber outras mensagens ativando o sininho. Você vai receber outras mensagens aqui do nosso canal. Deus te abençoe na paz de Cristo Jesus.